Alô, você que me acompanha no programa O Povo na TV, canal 14.1, de segunda a sexta-feira, às 13h50, nós temos encontro marcado com as principais notícias do estado. E você é o nosso convidado. Programa Povo na TV. Madeira Leão. Nessa terra de gente bonita e abençoada, Marisol, amor e alegria, Imadora e gelada. Uma marca que foi construída com muito suor. É com Dori que eu vou, assim é muito melhor. É com Dori que eu vou, mais sabor, mais frescor. É com Dori que eu vou. Começa agora o programa O Povo na TV, com o jornalista mais polêmico do Rio Grande do Norte, Paulo Santana. Programa O Povo na TV. Madeira Leão. Boa tarde, Rio Grande do Norte, que nos assiste pela TV Futuro, canal 14.1, nesta quarta-feira, 23 de abril de 2025, está no ar o programa que é a voz do RN. E para começar o programa dessa quarta-feira, olha, a Prefeitura Municipal de Parnamirim promove o dia D da multivacinação nos dias 26 de abril a 10 de maio. É isso aí, a Prefeitura de Parnamirim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará no próximo dia 26 de abril a 10 de maio o dia D da multivacinação, com o objetivo de atualizar a caderneta vacinal de crianças e adolescentes com idade entre 2 a 19 anos. Menores de idade devem estar acompanhados pelos responsáveis ou apresentar autorização assinada. Já os maiores de idade precisam comparecer com a documentação de identificação com foto, CPF e RG. Todas as vacinas do calendário nacional estarão disponíveis, incluindo Covid-19, influenza, HPV e febre amarela, entre outras. A ação acontecerá das 8 da manhã às 17 horas, em diversas unidades escolares e de saúde do município, facilitando o acesso da população aos imunizantes. Olha, hoje eu estarei a entrevistar ele que é técnico em radiologia médica, especialista em medicina nuclear e pesquisador e mestre em neurociência. Eu estou falando de Leandro Henrique, onde nós iremos abordar um tema muito interessante, você que telespectador que nos acompanha hoje no programa O Povo na TV, sobre a depressão e suicídio. Boa tarde, Leandro, seja bem-vindo ao programa O Povo na TV. Eu o convidei para essa temática tão importante que é a depressão e suicídio, até pelos números que são alarmantes no estado do Rio Grande do Norte, e você como neurocientista e pesquisador e conhecedor do tema, poderá levar ao telespectador informações vitais, importantes para todos que nos acompanham nessa tarde. Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo Santana. Boa tarde ao telespectador, boa tarde a Paulo Santana. Falar sobre depressão é um assunto muito pesado, mas tem que ser falado. Que a depressão, ela não é só um transtorno mental, é uma doença de fato, do qual as pessoas estão sendo acometidas dessa pandemia silenciosa, Paulo. Que a política pública de saúde hoje deixa muito a desejar. A depressão é um transtorno do qual essa doença leva para o cérebro através do FSC, o chamado fluxo sanguíneo cerebral, que há diferenciações através de diagnósticos precisos, lembrando sempre que a clínica é soberana, você tem que fazer exames de sangue, exames de imagem, passar por psicólogo, psiquiatras, Paulo, e ter todo esse cuidado específico para poder fazer um diagnóstico preciso. Então, há alguns dados aqui que eu quero trazer para a população do Rio Grande do Norte, que são alarmantes, mas ao mesmo tempo a gente tem como ainda chegar e tentar resolver esse problema, Paulo. Dados específicos como o Seridó, aqui no Rio Grande do Norte, especificamente Caicó, apresenta altas taxas de suicídio, Paulo. Está acima da média nacional. Fatores de riscos,
como histórico familiar, transtornos crônicos, ansiedade, substâncias, drogas e traumas psicológicos e mudanças bruscas, que é o que causa a depressão. Tivemos em óbitos aqui só no Rio Grande do Norte, de 2019 a 2021, foram registrados 643 óbitos. 643 óbitos de pessoas que se suicidaram. É um caso de saúde pública. É um caso de saúde pública. No caso, são transtornos mentais que levam a esse processo. Não sendo só a depressão o fator principal. Outros transtornos, poucos, mas são esquizofrenia, o autismo em si, mas só que a depressão ela está num estado acima do normal. Temos aqui também que 96,8% dos casos de suicídio estão relacionados a transtorno de saúde mental. Só agora, há pouco tempo, saiu uma reportagem aí da Previdência Social que mais de 8 mil pessoas aqui só no Rio Grande do Norte foram afastadas através de problemas de saúde mentais. Então, além de ser uma responsabilidade do poder público, empresas também têm que entrar com ações do qual façam com que esses trabalhadores também não estejam sendo prejudicados através de assédio moral, através de outras perspectivas que existem dentro de igrejas. Então estamos aqui para falar um pouco mais sobre esse assunto, que é um assunto muito pertinente e de um valor extremo para que a sociedade possa alertar. A gente está vivendo uma pandemia, Paulo, silenciosa. Creio eu, acredito há muito tempo que seja até pior do que essa que a gente passou aí, que era de cara. Olha, como diferenciar uma tristeza comum de um quadro de depressão? Como diferenciar? A tristeza comum, ela é um quadro que não é permanente. Você há um tempo devido para aquilo. Já a depressão, ela é um quadro constante, que não existe só um tipo de depressão. Não é porque a pessoa está triste que vai estar depressivo em si. As pessoas também, mesmo estando alegre, que é um tipo de depressão mais, vamos dizer assim, mais difícil de diagnosticar. Quantas pessoas a gente conheceu que estavam ao nosso redor, em nossa mesa, comendo, bebendo, sorrindo perto da gente, e depois no outro dia cometeu um ato, infelizmente, de tirar sua própria vida, que é a morte por suicídio. Então essa depressão, essa atípica, ela é a mais perigosa que tem. É onde o quadro se esconde feito um camaleão por trás. Então a tristeza em si, ela não é um quadro que dizer que é algo para alguém estar depressivo. A tristeza pode ser momentânea. Já na depressão, tem quadros que a tristeza é constante, são mínimas, e depois esse tipo de tristeza ela é camuflada através de uma felicidade ilusória. E às vezes acomete esse quadro. Mas como identificar uma pessoa com depressão? Quais são os primeiros sintomas que deverá ser analisado, né, sobre a questão da depressão? Primeiro quadro que você vê de cara é o isolamento. O isolamento é um fator primordial para isso. Tipo, atividades simples antes, que a pessoa praticava um esporte ou iria ver os amigos em um parque, etc. A pessoa deixa de fazer. As questões sociais também, como o desemprego, as questões de saúde pública que ela não tem muito acesso e etc. Hoje a gente vê esse fator de depressão sendo levado como se fosse uma coisa normal, banal, e não é. A depressão é algo sério, a depressão mata em si. Uma frase que eu sempre digo que é assim: aquilo que a gente não cura em nossa mente, nosso corpo transforma em enfermidade. E aqui especificamente, Paulo, aqui trouxemos aqui essa imagem, ela é de um cérebro, de um exame específico do qual faço, que é um exame de cintilografia de perfusão cerebral. Eu sei que é um nome muito complexo, mas esse exame, usamos um radiofármaco específico. Ele é um radiotraçador que vai até o cérebro, adiante, para que aqui temos a imagem de um cérebro normal, que ele capta o fluxo sanguíneo através... Essa imagem normal, né? Essa aqui é uma imagem normal, de um cérebro que captou de forma normal o radiofármaco, que é tipo um contraste que a gente toma em uma tomografia, em uma ressonância magnética. Aqui o cérebro captou de forma normal um cérebro. E aqui a gente já vê um tipo de captação muito baixa, que aqui é um cérebro depressivo. Então, através do FSC, o fluxo sanguíneo cerebral, que a gente já começa a ter uma ideia sobre isso. Mas antes desse exame, lembrando que esse exame é um complemento através dos exames abordados com psicólogos, psiquiatras e terapeutas ocupacionais hoje. Uma dica aí para a saúde pública: estamos precisando hoje muito de profissionais da questão da saúde mental.
valorizar mais esse pessoal. Porque as profissões do futuro são profissões relacionadas à saúde mental e a profissão também que é a questão nutricional. A alimentação é importante. A questão física também, os profissionais de educação física são importantes e principalmente os profissionais de saúde mental. Então não é brincadeira um quadro que a gente está passando hoje no Rio Grande do Norte especificamente. Olha, como identificar alguém que está pensando em suicídio? Nós sabemos que a ponte Newton Navarro, né, que foi um ponto estratégico para muitas pessoas perderem a vida através do suicídio, mas como identificar alguém que está pensando em suicídio? Paulo, boa pergunta, muito pertinente essa pergunta. Paulo, o suicídio, ele acomete mais ou menos o tempo do suicídio através de 10 a 14 minutos que você pode tentar segurar essa pessoa e fazer com que ela não acometa aquele ato de suicídio. O suicídio hoje no Brasil, para você falar, existe ainda uma forma muito preconceituosa, não é todo mundo que aborda esse tema. Dando parabéns ao seu programa aqui por trazer esse tema que é de importância para a sociedade de forma gigante, porque em 1771 existia um livro do filósofo alemão Goethe, quem conhece um pouco aí, ele lançou esse livro que era o sofrimento do jovem Werther. E esse livro, quando foi acometido, começou a ser romantizado o suicídio, e essas pessoas começaram a tirar a sua própria vida. Esse livro foi proibido um certo tempo na Alemanha. Então, hoje em dia a gente chama o efeito Werther, que era o jovem acometido pelo livro, de que as pessoas começam a romantizar a mídia. A mídia em si, muitos canais, quando tem pessoas como Robin Williams, que era aquele ator muito conhecido que fez o Homem Bicentenário, quando ele teve a morte por suicídio, as pessoas começaram a romantizar, dizendo que o aspecto dele ter tirado a vida foi um sofrimento amoroso e etc. Então, quando você começa a romantizar algo grave, você começa a colocar na cabeça de outras pessoas que aquilo fosse bom. Não, a gente tem que falar sobre a questão do suicídio. E a depressão é um processo. Existe um artigo científico que eu lancei há pouco tempo, foi para São Paulo, estou esperando, que é o chamado ATDS, que é o A de ansiedade, o T de túnel de depressão, que é o processo da ansiedade e ir para a depressão, o D de depressão instalada e o S de suicídio, que é o processo final. A natureza, Paulo, não dá pulos. Então, toda a sequência da mente, ela existe para que o ato final seja feito. Então, se a gente consegue abordar com políticas de saúde públicas, prevenção, hoje o boca a boca ainda é importante. Uma palestra. Isso não tem gasto alto, não. Isso basta ter conhecimento e colocar as pessoas que conhecem no seu canto certo. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo uma tragédia na saúde pública do estado do Rio Grande do Norte, onde você relatou que quantas pessoas perderam a vida? 643. 643 pessoas perderam a vida pelo ato do suicídio no estado do Rio Grande do Norte. Não se trabalham políticas públicas direcionadas à saúde, à saúde mental, essa é a realidade, e a estatística tende a crescer, não é isso, Leandro? Com certeza. Se você não trabalha um aspecto desse de prevenção, existem 3 casinhas na saúde que são bases, que é o chamado a profilaxia, que é a prevenção, o diagnóstico, que é onde você descobrir onde está a causa, e a assistência, que é o tratamento. A gente vê esses 3 aspectos sendo pouco utilizados na saúde, não só do Rio Grande do Norte, como em todo o Brasil. Então, o Brasil, há pouco tempo, é uma pesquisa que é o país mais ansioso do mundo. A ansiedade, como eu falei há pouco tempo, através do ATDS, que é o artigo científico, ela leva ao túnel de depressão. O túnel de depressão leva à depressão. A depressão instalada, de forma complexa, leva ao suicídio. Então, são 96,8% que as pessoas que acometem suicídio têm algum tipo de transtorno mental. Então, é algo sério, é algo a ser levado a sério. A gente vê muito essa parte política, políticos que vão na casa de A e B em época de campanha, prometem lutar sobre essa causa. É muito lindo falar sobre autismo, falar sobre saúde mental, mas na hora da prática que a gente vê, muitos correm. Então são pessoas que não têm a capacidade devida, que estão em alguns cargos que eram para ser exercido por pessoas técnicas que têm qualificação, pessoas que de fato entendem, pessoas que passaram pelaquela experiência. Então são esses aspectos que a gente tem que trabalhar em cima para a população. Não é brincadeira saúde mental. Saúde mental é coisa séria. Está matando, está destruindo vida de famílias e não é fácil para quem está lá. Existe algum canal
de ajuda disponível para as pessoas que acometem, aliás, querem cometer suicídio? Existe uma boa indicação aqui, Paulo. O CVV, o Centro de Valorização à Vida. O número é 188. Qualquer hora que você ligar, não precisa de crédito, não precisa de nada. Nesse exato momento, se você estiver passando com algum problema de transtorno, seja lá o que for, problema familiar, problema financeiro, que leva também. A maioria dos casos que se acomete a depressão e também a suicídio está acometido sob a questão financeira. Se você for hoje numa prisão, 99% dos casos são acometidos através de questões financeiras. Então, aí entra também um aspecto sobre a educação. A gente, quando estuda neurociência, tem uma área também que é chamada sobre neuroaprendizagem ou neuroeducação, que hoje o índice de analfabetismo e de analfabetos funcionais no Rio Grande do Norte está gigante. Qual é a proporção, a margem? A margem da proporção, ela está acima da média nacional. Peraí. Está acima da média nacional a questão do crescimento do analfabetismo no estado do Rio Grande do Norte. Mas é uma coisa tão suspeita, porque nós temos uma governadora do estado do Rio Grande do Norte que é professora. É isso que eu quero chamar a atenção. Se eu tenho uma governadora que é uma formadora de opinião, professora, se titula professora, nós estamos acima da média nacional. É uma coisa vergonhosa, né, Leandro? Com certeza. Essa questão de políticas, a gente sempre quando aborda com cuidado para não querer ferir ninguém, não ter lado partidário. Mas a gente tem que falar o fato, o que é real, né, Paulo? Mas isso é fato. Exatamente. Né? Nós temos uma governadora que é professora. A gente está aqui para abordar sobre esse assunto que, de fato, é algo assustador. Porque o analfabetismo, quando ele tem um índice grande, ele leva também a transtornos. Há pouco tempo saiu uma pesquisa também que o Alzheimer, ele pode ser retardado, o Alzheimer, através de leitura. Se você tem um estado que não cultiva a leitura, não tem projetos de políticas públicas que incentive a educação de base de uma criança, como futuramente esse jovem vai ter o amor pela leitura? Você pega de cara, às vezes o jovem não tem um preparo devido numa escola pública, não sabe nem escrever direito, muita gente que escreve você com C cedilha, uma situação gravíssima que a gente tem hoje. Até a classe, quando você tem a classe superior, que a gente fala, dos ensinos superior, cidadãos aí que estão com diploma na mão, que não tem conhecimento nem de fato do que está fazendo. Porque no Brasil é o seguinte, você não basta saber, você tem que ter o diploma. Aí o diploma é tipo uma autorização daquilo que você não sabe para você fazer. Então é uma situação... É contraditório. É um contraditório, é muito complexa. Se o nome é ensino superior, tem que ter pelo menos ter passado pela base. Sabe o que é concordância verbal, concordância nominal. E aqui no Brasil é o seguinte, quando você tenta alguém que quer fazer algo diferente, é a cultura do caranguejo no balde. Você pega uma ruma de caranguejo, coloca dentro do balde, um tenta sair, o outro agarra pela pata dele e puxa para fora, puxa para dentro. Aí diz assim, se eu não conseguir, você também não consegue. Então, políticos aqui do estado e de nossa capital especificamente, existem projetos sim para ajudar tanto a saúde mental como a educação. Então, de fato, vocês devem saber aonde procurar, aonde conversar e ajudar a população. Porque político A ou B passa, mas a população fica. E você, como político, também é cidadão do bem. Olha, nós estamos hoje retratando um tema tão importante que é suicídio e depressão. E nós vemos a falta de políticas públicas direcionado à maioria da população. Nós temos aí os representantes do Poder Legislativo que não estão nem aí para o povo. E o tema saúde mental está sendo ignorado pelos nossos governantes. Os índices de suicídio estão crescendo cada dia mais no estado do Rio Grande do Norte. A falta de expectativa de crescimento pessoal leva a fato também, né? Nós tivemos aí uma pessoa pública que se suicidou essa semana, né? Que é o que as redes sociais, viralizou nas redes sociais o suicídio de um jovem, né? E assim, não é um número da estatística, é um crescimento de fato. E espero que os representantes do Poder Executivo e Legislativo do Estado do Rio Grande do Norte, senhores deputados, invistam na saúde pública, né? Essa semana nós tivemos aqui uma situação vergonhosa de uma jovem que deu à luz no dia 6 de abril
e retornou à sua residência com a infecção. No dia 12, ela retornou novamente, já necessitando de uma UTI. Ela que é da cidade de João Câmara, e veio a óbito por negligência médica, por falta de estrutura no segmento dos hospitais do estado do Rio Grande do Norte, falta de planejamento, falta de logística e falta de investimento na saúde. É isso que nós estamos debatendo aqui, nós não podemos ignorar. A saúde do estado do Rio Grande do Norte está na UTI, felizmente. E esse tema abordado por nosso amigo Leandro Henrique, que é um especialista, um pesquisador na área, é de extrema importância. Você que nos assiste. E mais um dado importante, Paulo. A cada 3, 4 minutos, uma pessoa se suicida no nosso país. A cada 3 a 4 minutos, uma pessoa se suicida no nosso país. Por isso a importância também do CVV, o Centro de Valorização à Vida. O número é 188. É um trabalho filantrópico extraordinário, entendeu? Que vocês podem ter acesso a qualquer momento, qualquer telefone que você pegar até do vizinho, não pergunta seu nome, sua idade, cor, raça. E a depressão é isso. A depressão ela é um estado que se leva a outra coisa. A depressão ela não escolhe classe social, não escolhe preto, branco, azul, quem quer que seja. A depressão é algo sério que a gente tem que tratar, Paulo. Então, o seu programa, de fato, a importância que ele tem é extraordinária. Porque não é todos que abordam essa temática de forma firme. Falar sobre depressão e suicídio, que é uma sequência, é algo que ainda é um tabu, mas a gente tem que falar, entendeu? Existe o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção do suicídio, e a palestra, o boca a boca, hoje em UBS, que você rodar para o Natal, pelo Rio Grande do Norte, se a gente fizer, ainda isso é a profilaxia, isso é a prevenção, ainda tem jeito para a gente tentar escapar essas pessoas. E a questão de fé, Paulo, também. A questão de fé, ela é muito importante. A questão religiosa. A questão religiosa. A sua fé, a sua crença. Estudos indicam que a meditação, a fé que a gente tem, ela faz com que neurônios, a neuroplasticidade que a gente tem no cérebro, façam com que de forma diferente a gente possa recriar uma vida nova dentro de si. A oração, a reza. Então é muito importante também. Porque o corpo na depressão, Paulo, ele sofre com 3 coisas. É o corpo em si, que é o processo físico, que quando você tem depressão, você não começa mais a querer se alimentar bem. Agora também a depressão ela tem 2 extremos. Ou se alimenta muito, ou se alimenta pouco. Não é fácil o diagnóstico de depressão, por isso há um processo para isso. O apoio dos psicólogos, terapeuta ocupacional e psiquiatra é muito importante. E o exame de cintilografia também cerebral, muito importante também, na área de radiologia médica. E é corpo, alma, que a Bíblia remete alma à mente, e espírito, do qual é sua fé, aquilo que você acredita. Então aqui a gente não está falando, estamos falando sobre ciência, mas essa parte de fé ela ajuda muito também, que é um complemento daquilo, que às vezes você chega muito em determinada igreja, fulano diz que pode ser que aquilo é só a parte espiritual, e não é um processo físico. Você chega em tal canto, é só processo físico, é uma parte espiritual. Então há um complemento para isso. Aquilo que é bom para a gente utiliza. De todas as formas, não tenha dúvida disso. Então a depressão é algo sério e esse assunto para ser abordado é importantíssimo. De hoje a sempre, é o mal do século, pessoal. Então vamos abrir nosso olho que às vezes nosso familiar do lado da gente está por aí com esse tipo de transtorno. Olha, existe uma relação direta entre a depressão e o suicídio? Existe. Há pouco tempo eu dei o dado a você de 96,8% que transtornos mentais estão relacionados, de fato, 96,8% ao suicídio. Então cai aí depressão. A depressão instalada ela já passou pelo processo de ansiedade, crises de ansiedade, síndrome do pânico, que muitos que estiverem assistindo aí vai saber o que eu estou dizendo. Esquizofrenia, que é o estado que o paciente se que há níveis, né, de depressão e há níveis de esquizofrenia, que pacientes começam a ter alucinações, tomam medicamentos para ter esse equilíbrio de neurotransmissores. A depressão, quando ela está instalada, como a gente viu naquela imagem que tem aqui do cérebro, quando não capta muito, ali é falta de neurotransmissores, principalmente são 3.
neurotransmissores nessa imagem que a gente colocou. Tem um cérebro normal. Tem um cérebro normal e o cérebro depressivo. O cérebro depressivo, quando ele não capta, aqui está os inibidores, a falta de serotonina, que é um neurotransmissor do prazer, a noradrenalina, que é um dos neurotransmissores da vontade de que você fazer um esporte, etc., está em falta, e a dopamina, que é o hormônio do amor, da vontade, do prazer, de querer estar próximo daquele a quem você ama e etc. Aqui nós temos nesse quadro, Paulo, específico, aqui é um cérebro depressivo, como nós vemos, que aqui eu coloco até uma frasezinha para dizer que muitas pessoas dizem que é besteira, que isso aí não é sofrimento, e não é, depressão é coisa séria. Aqui a não captação do cérebro depressivo e aqui a captação. Aqui nós temos o transtorno bipolar, que é um dos primeiros casos também, que aqui a depressão está estralada. A maioria das pessoas que tem transtorno bipolar tem depressão. Maioria esmagadora. Então aqui é um caso sério, ali que está avermelhado. No caso ali a captação é tão alta também, ali já é o contrário da depressão. A captação também está tão alta que a pessoa tem euforia do nada e etc. E chega também ao ato do suicídio. Aqui nós temos o TDAH, que hoje está muito famoso, o déficit de atenção e hiperatividade, que é um cérebro pouco captado, aqui um cérebro normal é aqui o menos captado. E aqui temos esse cérebro também, que é o transtorno do estresse pós-traumático. Após uma perda de uma mãe, de um familiar que você ama. Isso aí tudo acomete, a depressão se instala, acomete e leva ao processo final, que é morte por suicídio. Então não é um tabu ser falado. Estamos falando aqui muito da parte científica e a parte popular, para que o pessoal possa entender. Então o seu cérebro, pessoal, você que tem depressão, mais ou menos fica desse jeito. Então procurem, quem puder, procurem profissionais da área de saúde mental, cuidem da saúde de vocês, viu? Façam esporte, uma boa alimentação adequada. Eu sei que a questão social, pessoas que moram em locais que são poucos acessíveis, a questão financeira não é fácil, aqui está indicando nutricionista e etc. Mas como faz parte de uma política de saúde pública, é dever do Estado prestar assistência a esse pessoal. Olha, eu entrevistei, tive o prazer de entrevistar Leandro Henrique, ele que é técnico em radiologia médica, especialista em medicina nuclear e pesquisador e mestre em neurociência, onde nós abordamos uma temática tão importante que é a depressão e o suicídio, que tem atingido a maioria da população norte-riograndense, não só no Rio Grande do Norte, mas no Brasil e no mundo. A depressão, o suicídio. E essa temática direcionada a um assunto tão importante que é a saúde pública. E eu quero agradecer a sua participação no programa Povo na TV. Você virá aqui novamente com outras temáticas onde nós iremos abordar assuntos de interesse social. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais a todos que nos assistem no programa Povo na TV. Obrigado, Paulo. Meu povo do Rio Grande do Norte, do nosso país, quero dizer a vocês, agradecer a Paulo pela oportunidade, mas dizer de fato a vocês que a gente está de frente de uma pandemia silenciosa e a mais perigosa que se vê no século. Os transtornos mentais, através da depressão para ir para o suicídio, são o terceiro que mais matam no mundo. O Brasil é o número 1 em ansiedade e o quarto em depressão no mundo. Os índices de suicídio estão alarmantes. Então quero dizer a vocês que de fato cobrem ao poder público de forma coerente, de forma que é obrigação deles, projetos e políticas públicas que a gente possa fazer algo diferente para vocês da população. Viu? Vocês têm a força, pessoal. Então, se a gente se unir, de fato, da luta contra a depressão, contra o suicídio, chegaremos naquilo que a gente quer como algo positivo. Eu quero deixar aqui uma palavra de conforto a todos, agradecer a todos aqui, a todos que estão me assistindo, meus familiares, especificamente, a Paulo, a esposa de Paulo, que me deu essa oportunidade também. E que Deus abençoe a cada um, viu? E que a esperança sempre esteja em nosso coração. E que só um coração alimentado de amor e um cérebro enriquecido de sabedoria podem refletir a nobre grandeza da verdade. Obrigado e boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria que você falasse das suas redes sociais também, para que todos conheçam o seu trabalho, né?
Meu Instagram é @leandrohenriqueoficial2088, viu? Só ir lá tem alguns cortes de outros podcasts que eu participei, outras entrevistas. E aqui com o Paulo, vou trazer outros assuntos muito importantes sobre ciência e até sobre neuropolítica. Estaremos abordando esse tema que vai ser muito interessante. Exatamente. E Será muito o próximo polêmico. tema, né? O próximo tema, neuropolítica. Você que gosta de política vai estar aqui sendo agraciado com um tema tão importante, que o próximo ano é ano de eleição e saibamos o valor do sufrágio. E aqui eu me despeço do programa O Povo na TV e amanhã nós temos um encontro marcado a partir das 14 horas com um programa que é a sua voz, a voz do RN. Programa O Povo na TV. Madeira Leão. Alô, você que me acompanha no programa O Povo na TV, canal 14.1, de segunda a sexta-feira, às 13h50, nós temos um encontro marcado com as principais notícias do estado. E você é o nosso convidado. Programa Povo na TV. Madeira Leão.